pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar. Confiarei e ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia! Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca falhará. E ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 oh. Tu és meu. Oh, 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 oh. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu
Bom dia, meu irmão, minha irmã, que privilégio estar com você aqui em mais um culto. Que Deus possa falar com a gente nesse tempo, que possamos celebrar mais uma vez a graça do nosso Deus. Vamos juntos! Olá, pessoal! Eu sou o tio Will. E eu sou a tia Alex. E a gente faz parte do Ministério Infantil aqui da nossa igreja, a Pontezinha.
Toda semana a gente tem conteúdo exclusivo para as crianças e para acessar é muito fácil. É só ir no link que está aparecendo aqui na tela ou escanear o QR Code que está aparecendo lá aqui. A gente prepara esse conteúdo com muito carinho para todas as crianças que estão aí em casa. Então aguardamos vocês lá, hein? Tchau! Bom dia, meu irmão, minha irmã. Ótimo domingo para todos nós. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, a sua família. É muito bom estarmos juntos aqui nessa manhã e eu tenho certeza que o Senhor irá falar ao seu coração. Hoje o culto está muito especial. Daqui a pouquinho nós vamos estar podendo compartilhar essa palavra. Chegamos no 5º capítulo dessa série sobre o profeta Jonas. É por isso que a gente está nesse ambiente tão gostoso de praia. Estamos diretamente aqui da praia de Candeias, na Grande Recife, na verdade em Jaboatão dos Guararapes. Que lindo ver a criação do Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós somos a Ponte. Se você tem nos visitado, é muito bem-vindo, de verdade. Se você puder dar um ok no nosso chat aí, falar que está pela primeira vez aqui, nós estamos muito felizes com a sua presença aqui nessa manhã. Nós somos a Ponte, uma igreja reformada, que através do relacionamento, da cultura e do serviço, tem tentado propagar o Evangelho de Jesus Cristo. E você é muito bem-vindo aqui em nossa casa. Estamos com saudade do nosso culto presencial, mas achamos ainda que o mais sensato é estarmos ainda virtualmente. Isso não significa que não é real, que o Espírito Santo não está aqui, não está aí. É por isso que eu creio que o Senhor tem preparado algo especial para a sua vida. Eu queria só lembrar você que hoje à noite, também às 18 horas, nós temos um encontro marcado, um culto completamente diferente, tudo branquinho, lindo. A Ponte em Cena, a gente sempre traz uma aplicação prática sobre o Evangelho através da lente de alguns filmes. E hoje está muito especial, então hoje às 18 horas, aqui no nosso canal, você está mais do que convidado. Lembrando também que toda terça-feira, às 20 horas, nós temos um tempo de oração. E muita coisa acontece, nas sextas-feiras também, com o Sextou, com a Toca, o nosso ministério. Fique ligado nas nossas redes sociais, porque essa semana vai chegar muita novidade. E você vai ficar um pouco mais, digamos assim, inteirado das coisas que acontecem em nossa comunidade, tá joia? Nós vamos agora partir para um momento muito especial do nosso culto, que é o nosso tempo de generosidade. Eu vou contar uma história hoje na minha pregação, mas eu queria só começar essa história aqui, porque nós temos feito um trabalho tão lindo, irmãos, através da distribuição de quentinhas que são feitas pela nossa comunidade. E nós temos percebido de fato como Deus tem abençoado não só quem pratica, mas quem doa. E essa semana nós estávamos na Ponte também descarregando um caminhão com cesta básica e foi muito especial ver algo que nós aprendemos com as palavras de Jesus. O próprio Jesus, o Evangelho, traz uma perspectiva muito diferente sobre felicidade, sobre de fato ser ou ter. O Jesus de Nazaré, ele nasceu precisamente para morrer. E esse contexto ele está enraizado em todo o cristianismo. Eu e você, nós acreditamos ou começamos a caminhar com Jesus para ser, para fazer o outro ser feliz ou para amenizar o sofrimento do próximo. O próprio Jesus, ele disse que não veio para ser servido, mas para servir. E o próprio Jesus disse que é muito melhor dar do que receber. E nessa semana eu pude de fato ver na prática como isso é real. Nós estávamos então descarregando mais de 1.600 cestas básicas e a felicidade que estava ali com aquela turma em tirar aquelas cestas básicas do caminhão, ela se misturou com outro sentimento, porque quem estava nos ajudando a descarregar aquelas cestas básicas foi um pessoal de um grupo terapêutico, um grupo de ex-drogados, eu creio nisso, de pessoas que têm dificuldade nessa área química e que estavam ali sendo tratados e fazendo o bem comum. E era impressionante ver, irmãos, a alegria daquelas pessoas que foram abençoadas, agora podendo ser bênção na vida do outro. Nós entendemos então que dar é muito melhor do que receber. Nós temos feito um esforço muito grande como igreja em amenizar o sofrimento de quem mais precisa. Eu queria que você soubesse que o nosso compromisso ainda com quem mais precisa, com a nossa comunidade, com as reformas que nós temos feito, ele está de pé. O seu dízimo, a sua oferta tem transformado vidas. Eu queria que nesse momento você entendesse que ao participar disso, você está participando de algo que é eterno, que transforma. E você vai perceber o quanto é muito melhor dar do que receber. Você pode, através de depósito, nossas contas que estão aqui na tela, ou através do PicPay, fazer a sua contribuição. Que Deus te abençoe, que Deus possa te dar graça, misericórdia, que você possa ser esse dispenseiro desse amor de Deus através não só do seu esforço, do seu braço, mas também do
do seu dinheiro, do seu investimento, em nome de Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa e está à mesa, sempre nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa e está à mesa, sempre nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos
Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que alegria estarmos juntos aqui mais um domingo, uma semana especial, uma semana que eu tenho certeza que o Senhor irá fazer grandes coisas na sua vida, na vida da sua família. A semana que passou foi uma semana bastante interessante, de várias experiências, pelo menos para a minha vida. E uma delas é uma experiência que eu tento sempre não estar presente. Se você é pai ou mãe vai me entender, uma das coisas mais difíceis para mim é o tempo de vacinação dos nossos filhos. E você pode me julgar de ser uma pessoa talvez um pouco mole, e eu sou mesmo. E eu falo sempre para minha esposa, Bruna, amor, me pede para fazer compra, fazer qualquer coisa, limpar a casa, lavar, mas eu não aguento ir levar o Luke e a Esté para dar vacina. Eu sei que alguns pais vão dizer, rapaz, deixa de ser mole. Eu sou mole. Inclusive eu acho que as mulheres, eu tenho certeza que as mulheres são muito mais fortes do que nós homens. A gente às vezes fala sobre o sexo frágil, meu amigo. Se tem um sexo frágil, esse sexo frágil somos nós homens. Essas mulheres são, enfim, é impressionante como são aguerridas e vivem experiências talvez muito mais dinâmicas ou drásticas ou mais complicadas do que nós. Mas foi interessante porque a Bruna levou a Esté para tomar vacina e ela tomou 5 vacinas no mesmo dia. Meu coração, quando a Bruna falou, eu falei assim, eu não acredito que por causa da pandemia a gente atrasou algumas vacinas e aí a mulher do posto de saúde não deixou ela tomar algumas depois. Mas eu me lembro da última vez que eu levei a Esté para tomar vacina e o Luca também. Porque o que traz de fato assim uma tristeza para o meu coração, um desespero, é porque os nossos filhos, quando são pequenos, eles não entendem o benefício da vacina. E o sentimento é quando aquela enfermeira, ela chega e aplica a primeira injeção, é o desespero do filho olhar para nós e falar assim, vocês não deveriam cuidar de mim? Por que vocês estão deixando isso acontecer? E no nosso coração, porque nós somos soberanos diante daquela situação, é assim, filho, filha, você talvez não está entendendo, mas hoje eu como pai sei. Assim como eu sofri e não entendia porque meus pais me levavam para tomar a vacina. E nesse contexto, então, nós vamos entrar hoje no 5º episódio dessa série sobre Jonas, chamada No Mesmo Barco. E nós chegamos agora no episódio onde Jonas ele vai talvez entender como nunca a graça e misericórdia de Deus. Que Deus é um Deus gracioso que queria tratar Jonas mesmo no pior momento da sua história. Que as consequências que foram trazidas pelas escolhas que Jonas fez foi algo terapêutico e pedagógico. Por mais que Jonas não tivesse entendendo aquilo momentaneamente. E como nós somos parecidos com Jonas. Como nós somos, às vezes, a Esté e o Luca tomando vacina e olhando para mim e para a Bruna dizendo assim, papai, mamãe, vocês não deveriam cuidar de nós? Por que vocês estão deixando que isso aconteça conosco? E eu queria então ler com você Jonas capítulo 1, nós vamos ler o último versículo do capítulo 1, versículo 17, e depois vamos ler do versículo 1 ao versículo 10 do capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. Então, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. E ele disse, em meu desespero clamei ao Senhor. E ele me respondeu do ventre da morte. Gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, o teu santo templo. Aqueles que acreditavam em ídolos inúteis desprezaram a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. O Senhor deu a ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, porque nós sabemos que
que o Senhor é gracioso para nos alcançar, para tratar coisas do nosso coração. E nós te pedimos para que o Senhor se revele a nós nessa manhã. Que hoje salvação chegue, que hoje transformação possa acontecer neste culto. Eu te peço isso em nome de Jesus. Se você crê nisso, um amém bem forte, onde quer que você esteja. Amém, glória a Deus. Essa história revela que Deus designou que um grande peixe engolisse Jonas. Esse verbo ele é usado várias vezes no livro, como quando Deus designou que uma planta crescesse e depois morresse, conforme veremos no capítulo 4 desse livro de Jonas. Em cada um desses casos, Deus orquestrou uma circunstância histórica para ensinar a Jonas, algo que ele precisava desesperadamente saber. Olhando em retrospectiva, podemos ver que as lições mais importantes que aprendemos na vida são resultados da mais pura e simples misericórdia de Deus. São aqueles eventos difíceis ou até mesmo excruciantes na época que acontecem, mas que posteriormente renderam mais benefício em nossa vida do que poderíamos prever. Eu acho que você pode concordar comigo que nós, quando estamos passando por algumas crises, nós não entendemos o porquê que nós, de fato, somos apresentados para situações tão complicadas. Entretanto, as maiores lições que nós aprendemos ou que tiramos na nossa história são das piores crises que nós vivenciamos. Eu não sei se você talvez tenha algum testemunho para contar, mas a minha vida é cheia e repleta dessas lições que foram trazidas à tona depois de um não entendimento. Entretanto, depois foram lições mais profundas que eu aprendi na minha caminhada cristã. Essa semana que passou, não essa semana, na outra, eu estava lendo uma história de um jogador de futebol que jogou no melhor clube do Nordeste, o Sport Clube do Recife. A sua carreira começou no São Paulo, ele foi transferido para o Real Madrid, jogou em vários times, o nome dele é Cicinho. E esse cara jogou pela seleção brasileira e ele contou uma história bastante interessante sobre esse contexto. Ele contou que estava na Turquia e ele estava preparando a volta para o futebol brasileiro e assinar o contrato. E bem prestes assim, a assinar o contrato, ele na verdade tinha assinado o contrato, mas o contrato foi quebrado porque ele estava com um problema, ele tinha que passar por uma cirurgia no seu joelho. E ele disse que estava na sua caminhada, começando a caminhada cristã, e ele ficou revoltado com Deus. Deus, como é que o Senhor deixa isso acontecer comigo? Não é assim quando nossos planos falham? Nós não conseguimos entender Deus na crise muitas vezes. E ele revoltado ali porque o seu projeto de vida tinha dado errado na perspectiva do que ele queria para aquele presente, ou seja, ele queria voltar para o Brasil, ele assinou o contrato e o contrato foi quebrado, ele ficou revoltado porque ele estava com um problema no seu joelho. Mas olha que interessante, ele falou que naquele país, na Turquia, a sua esposa saiu para fazer compra e ele ficou com a sua filhinha assistindo televisão, ele começou a mudar o canal e de repente ele se deparou com um noticiário. E aquele noticiário contava então de um acidente que acabara de acontecer. A sua esposa entra em casa e o Cicinho agora está prostrado, chorando de joelhos, sem conseguir falar. E a esposa, o que aconteceu? E quando a esposa olha para o noticiário, era a história do avião da Chapecoense, que havia caído, indo para a final do Campeonato Sul-Americano aqui no Brasil. Eu não sei se você se lembra dessa história, mas naquele acidente, quase todos os tripulantes, quase todas as pessoas que estavam ali, os passageiros, vieram a falecer. E o time que o Cicinho iria assinar o contrato era a Chapecoense. Você percebe agora, irmãos, que às vezes, em meio à crise, nós não conseguimos entender Deus. Entretanto, nós podemos aprender as maiores lições quando estamos passando pelas piores crises. Essa história do Cicinho é a história da misericórdia de Deus. É a história desse Deus que nos alcança e que está conosco mesmo em meio ao caos, em meio à crise. E sobre essa misericórdia, esse texto tem tudo a ver, o texto que nós lemos do capítulo 2 e o finalzinho do capítulo 1, versículo 17. Porque o grande peixe é um exemplo perfeito dessa misericórdia tão nua e crua. O Tim Keller, em seu livro Profeta Pródigo, ele diz que, obviamente, o peixe salvou a vida de Jonas quando o engoliu. Em compensação, ele ainda estava aprisionado nas águas. Ele ainda estava afundando nas profundezas do mundo, até os fundamentos dos montes, como ele relata no capítulo 2. Longe de qualquer ajuda ou esperança, ele ainda tinha expectativa, ainda estava vivo. Mas por quanto tempo?
o que aconteceu foi apenas uma pausa temporária, a menos que Deus providenciasse outro ato de libertação. Peter Craig escreve que, assim como Jonas, quando rejeitamos e desobedecemos a Deus, é preciso que haja um tratamento radical para que isso seja remediado. Ele aponta que o texto descreve Jonas como um movimento descendente. Olha que interessante. E esse descendente ele desceu até Jope, até um navio, até as profundezas do navio e agora por fim está descendo ainda mais longe das profundezas do oceano. Mas somente quando ele desceu até o final, enfim foi despojado de sua frívola autossuficiência, a libertação foi possível. Havia uma falha fatal no caráter de Jonas que permanecera oculta para que ele, enquanto a sua vida transcorria bem, foi somente por meio completo fracasso que ele pôde começar a vê-la e modificá-la. Eu não sei se você concorda comigo, ou que o Tim Keller, ou que o Peter traz essa perspectiva, que eu acho muito interessante. Porque parece que nós temos o controle da nossa história, mas nós vamos afundando, você vai usando um cartão de crédito, daqui a pouco você pega um empréstimo, mas chega um momento que você não tem mais o que fazer. E parece que é só ali, no ventre do peixe, na profundeza, que nós começamos a gritar. Mas é interessante pensar que nós todos, irmãos, em algum momento da nossa história, em algumas histórias completamente diferentes umas das outras, nós vamos deparar nesse ventre, aonde não tem como você ter expectativa em nada a não ser no eterno. Até mesmo o ateu, aquele que não acredita, aquele que é cético, aquele que é agnóstico, ele tem fé em algo quando de fato parece que tudo fugiu do controle. Ele quer gritar, ele quer ser ouvido. E nessa perspectiva eu conto uma história interessante, porque na última quarta-feira, na nossa igreja, nós estávamos preparando a distribuição de mais de 1.600 cestas básicas que havia chegado, e essa parceria com o Novo Jeito, Transforma Brasil, nós estávamos com vários voluntários tirando aquelas caixas, aquelas cestas básicas que chegaram para serem distribuídas no nosso estado. E eu conheci um rapaz, o Anderson, ele estava do meu lado, e a gente começou a conversar, ele já me conhecia, e ele falou assim: pastor, muito massa estar aqui, depois eu quero contar minha história. Eu falei: pô, eu quero conhecer. E quando a gente tinha talvez tirado umas 800 cestas básicas, a gente parou para tomar água, e o Anderson falou assim: pastor, eu passei por tudo que você possa imaginar na vida, eu cheguei no fundo do poço. Mas eu queria agradecer a Ponte, a você, porque eu tenho visto o empenho de vocês em talvez amenizar o sofrimento de quem mais precisa. E ele falou que um dos lugares que ele morou durante 4 anos é um lugar que nós estamos fazendo uma ação agora, com as entregas de quentinha. Ele falou que durante 4 anos a sua casa foi a pracinha de Boa Viagem. E ele falou assim: pastor, não pare. Inclusive, a semana passada a gente ouviu da primeira-dama de São Paulo dizendo que talvez não é interessante a gente trazer quentinha ou trazer comida para o pobre, porque isso pode acostumá-los. Meu irmão, se a gente ficar preocupado com isso, muita gente vai morrer de fome. Não é que a questão da gente ficar preocupado com o que pode acontecer, o que está acontecendo agora. E ele disse o seguinte: aquilo ali de fato ameniza o sofrimento e a dor. Porque quem está aprisionado na droga, e ele falou: pastor, eu era usuário de droga, e eu morei 4 anos ali, e o que me salvava eram as quentinhas que chegavam ali. Mas o que me salvou foi de fato encontrar Jesus. E olha que história interessante. Ele falou que no supermercado, que fica bem próximo da nossa comunidade aqui de Boa Viagem, ele falou assim: eu furtava direto coisa aqui para vender ou para comer. E hoje, pastor, pela graça de Deus, 4 anos depois que eu saí das ruas, eu fui tratado. E aí ele contou que aqueles irmãos que estavam ajudando ele ali, eram irmãos que estavam no centro de recuperação que o ajudou. Que foi lá, que levou a quentinha, e ele saiu, ele foi tratado. Era para ficar 7 meses, ele ficou quase 3 anos nessa organização, onde nós tratamos de dependentes químicos, e a sua vida foi transformada. E olha que notícia extraordinária, irmãos. Ele falou: pastor, o supermercado bem próximo aqui da Ponte de Boa Viagem, que eu furtava, hoje eu sou um dos chefes de segurança desse supermercado. Meu irmão, eu fiquei emocionado ouvindo aquela história. Como é que alguém... E sabe o que ele disse? Eu precisei chegar no fundo do poço, porque o meu testemunho hoje, pastor, ele serve como alento. É a coisa mais difícil quando eu vou na rua, encontrar com alguns amigos que estão lá ainda.
é porque eles não acreditam que a graça e misericórdia de Deus pode alcançá-los. Porque a graça e misericórdia me alcançou. A misericórdia de Deus alcançou o Anderson através de uma quentinha, de um amor, de uma comunidade terapêutica que o acolheu. Mas olha que interessante, meu irmão, minha irmã, é saber que essa misericórdia, ela alcançou alguém que estava no fundo do poço, que não tinha mais expectativa alguma, não tinha esperança nenhuma sobre ele. O Tim Keller, no seu livro sobre essa perspectiva da vida do Anderson, ele diz o seguinte: somente quando a gente chega no fundo do poço, quando tudo desmorona, quando todos os seus esquemas e recursos estão falidos e exauridos, é que você finalmente se abre para aprender como depender completamente de Deus. Como se costuma dizer, você só percebe você só percebe que Jesus é tudo o que você precisa quando Jesus é tudo que você tem. É preciso perder a sua vida para achá-la, como diz Mateus capítulo 10, versículo 39. Para Jonas, olha que interessante, irmãos, para que Jonas começasse finalmente a ascender, tanto na água como na sua fé, ele tinha que ser levado ao próprio fim em si mesmo. O caminho para cima era primeiramente para baixo. Quando chegamos ao fundo é que encontramos o lugar em que habitualmente aprendemos os maiores segredos sobre a graça de Deus. Contudo, não é simplesmente o fato de estar no fundo que começa a mudar Jonas, mas sim a oração. Oração. Quando Jonas percebe que não tem nada que ele pode fazer, não tinha agora a sua inteligência de fugir para Jope, não tinha o seu esquema de ir para o fundo de um navio, não tinha o esquema de contar mentira aqui ou ali. Ele estava no fundo do poço, nas profundezas dentro de um ventre de um grande peixe. E ali ele faz algo, irmãos, que eu creio que é poderoso. A oração. É aqui onde tudo é transicionado. Aqui é onde tudo é transformado. Quando ele fala assim, Senhor. E é lindo, irmãos, lê depois com mais calma o que Jonas fala no capítulo 2, o versículo 1 ao 10. É uma poesia, é um reconhecimento. E existe, irmãos, uma possibilidade de restauração para mim e para você, quando nós abrimos nosso coração e rasgamos diante do Senhor. Aqui, irmãos, é aprender a confiar na graça de Deus. E nós temos muita dificuldade, irmãos. Nós temos muita dificuldade porque a graça é tão escandalosa que às vezes, por uma má compreensão, ela se torna perigosa. A graça, de fato, é um favor que nós não merecemos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, ele diz que pela graça nós somos salvos, mediante a fé que nós temos em Cristo Jesus, e que isso não vem de nós, isso é dom de Deus, ou seja, não é algo que nós podemos fazer. Agora a graça, ela exige de nós uma compreensão exata, porque nós vivemos em um tempo, irmãos, onde algumas verdades elas foram sendo substituídas. É algo perigoso e nós precisamos então relembrar o que de fato é essa graça de Deus. No seu grande livro chamado Conhecendo a Deus, do J. Packer, ele trata uma perspectiva muito interessante. Packer ele observa que embora muitas pessoas falem sobre a graça de Deus, a graça não é a realidade para elas, um poder transformador de vida. Ele prossegue explicando que existem várias verdades cruciais que a doutrina da graça pressupõe, e se a pessoa não se reconhecer e sentir no seu coração uma fé clara na graça de Deus, ela se torna impossível. A oração de Jonas, então, mostra o profeta lutando contra essas três verdades. E ele começa dizendo o seguinte: a primeira verdade, ele fala que nós devemos entender que o que Packer chama do nosso deserto do mal moral. Olha que interessante isso, irmãos. Essa é uma mensagem, no entanto, difícil para a nossa cultura ouvir. Presta atenção, irmãos, olha como isso aqui é profundo e é duro. Vivemos em uma época marcada pelo triunfo do terapêutico. Somos ensinados que os nossos problemas é a falta de autoestima e que vivemos sentindo excesso de vergonha ou autodiscriminação. Além disso, no Egito, que todos os padrões morais são socialmente construídos e relativos, de modo que ninguém tem o direito de fazer você se sentir culpado. Não é assim? Olha que interessante. Cada um deve determinar o certo e o errado para si mesmo. Em uma sociedade dominada por tais crenças, a mensagem persistente da Bíblia de que somos pecadores e culpados é vista como opressora, se não má e perigosa.
essa temática culturais modernas tornam a oferta da graça desnecessária, até mesmo insultosa. Meu irmão, eu creio muito que nós estamos vivendo esse mal do que o Parker chama do deserto do mal moral. Hoje nós não podemos confrontar, hoje vários vieses vão dizer para nós que nós temos que buscar nossa alegria acima de qualquer outra coisa. E sabe o que nós fazemos? Nós jogamos essa graça, esse amor de Deus no lixo. Porque muitos agora, olha o que ele diz, irmãos, não querem ser confrontados, eles não querem ser questionados pelos seus erros, pelos seus pecados. Eles não querem porque eles estão buscando nesse evangelho uma terapia para que eles possam se sentir melhor, para que eles possam ouvir mensagem sobre um ego que vai se tornando cada vez pior, ou seja, eles acham ruim tomar uma vacina, eles não entendem e não gostam quando são questionados. E meu irmão, minha irmã, eu confesso para você que desde quando a pandemia começou, essa semana, por mais que eu tenha vivido experiências interessantes, como a vacina da minha filha, como a entrega da cesta básica, sem sombra de dúvida, talvez foi a semana mais difícil desde quando a pandemia começou. E sabe por quê? Porque eu sou pastor e o meu coração sangra, irmãos, quando eu vejo princípios sendo negociados. Porque muita gente, sabendo que nós temos feito um trabalho bem social, de entregar a cesta básica, acham que isso é o evangelho. Isso sim é uma das vertentes, é um dos braços onde nós precisamos fazer o bem. E amém por isso, se você tem engajado com isso. Mas isso não é o todo. O maior problema do nosso coração, irmãos, se chama pecado. E nós temos brincado com o pecado. Nós temos ouvido pessoas que nos fazem bem, porque são pessoas que começam a tratar o pecado como algo subjetivo. O pecado como algo... O que é o pecado? Na verdade, você que diz o que é pecado. Se você se sente bem, vai lá e continua fazendo. Meu irmão, minha irmã, quando nós estávamos presencialmente nos reunindo, eu sempre tratava isso de maneira muito séria. Mas eu queria que você entendesse, por mais que você seja visitante, eu não sei qual é a sua fé e eu não quero ser desrespeitoso, mas não tem como tratar sobre princípios bíblicos sem você ser confrontado. Porque o maior problema do seu coração se chama pecado. A Bíblia fala que nós estamos destituídos, nós carecemos dessa graça misericordiosa. Entretanto, irmãos, por que eu tenho dito que essa semana foi uma das mais difíceis? Porque eu tenho visto pessoas que se dizem da ponte, pessoas que se dizem profetas de Deus, começando a negociar princípios. Irmãos, eu não queria aqui tratar sobre temas específicos, mas a Bíblia nos revela o que é pecado e o que não é, o que nos aparta de Deus. E nós estamos sendo influenciados por pastores liberais, pastores que tratam a questão da sexualidade como algo normal, ou seja, busque, se você quer ter relacionamento sexual, faça isso antes de casar. Se você quer ter relacionamento sexual com a pessoa do mesmo sexo, faça, porque vale o amor. Se você quer buscar a todo custo o amor, a verdade, faça isso. Se você está fazendo bem, entregando cesta básica, não importa o resto, você tem que buscar ser feliz. Isso é uma mentira do capeta, do diabo. E eu tenho visto pessoas da nossa comunidade, irmãos, que têm vivido, que têm se prostituído na internet, que estão viciados em pornografia e começam a achar argumentos porque estamos em quarentena. Pastor, você tem que entender que é difícil. Isso é pecado, meu irmão, minha irmã. Nós não vamos negociar princípios em nossa igreja. Talvez alguns vão poder dizer assim, eu achava que essa igreja era diferente, eu achava que esse movimento era diferente, eu acho que agora eu vou sair da ponte. Eu não posso negociar princípio para que o seu ego seja massageado. E nós não vamos fazer isso. Não é quando a gente estava presencialmente, mas agora também, irmãos, porque eu não me importo se você vai ficar com raiva de mim, mas eu prefiro que você fique com raiva do que ser cobrado por Deus, porque é um peso muito grande no meu coração ao ver algumas atitudes de pessoas que se dizem cristãs, inclusive pessoas que estão chateadas com a ponte, porque acham que a gente às vezes é muito, muito duro. Mas, meu irmão, minha irmã, nós precisamos de fato revelar Cristo em tudo que a gente faz. Pessoas que estão em frente de ministério, pessoas que estão em evidência. E quando a gente vai olhar para a essência e para o coração, estão lá no fundo. Mas nós precisamos entender que essa graça e misericórdia, irmãos, ela nos alcança e é tempo da gente se arrepender. Meu irmão, minha irmã, arrependa do seu pecado. Em segundo lugar, o Parker diz que nós devemos acreditar no que ele chama de impotência espiritual. Devemos admitir não apenas os nossos pecados, mas também o fato de que nós não podemos livrar ou nos purificar deles. A nossa cultura, mais uma vez, não nos ajuda nesse aspecto, pois é dominada não só pela terapia,
mas também pela tecnologia. Mesmo se aceitarmos a responsabilidade pelo erro, acreditamos que podemos consertar isso. A maneira mais comum de tentarmos fazer isso é aplicando a tecnologia da moralidade. Acreditamos que com o trabalho duro e observância religiosa obstinada, podemos reparar o nosso relacionamento com Deus e até mesmo colocá-lo em uma posição em que Ele não pode dizer não para nós. Não é assim que a gente faz às vezes? Vamos fazer tudo certo, porque agora Deus tem a obrigação. Quantos de nós já não vimos isso em televisões ou coisas que Deus tem a obrigação de abençoar? Meu irmão, o que nós somos diante de Deus? Essa ideia de que podemos consertar a nós mesmos por meio do nosso esforço moral certamente estava presente nos dias de Jonas. É uma suposição fundacional de todas as demais religiões. No versículo 6, por exemplo, porém Jonas a rejeita com propriedade. Ele diz que está afundando até o submundo, o mundo submerso mais distante da humanidade viva e de Deus e seu templo, cujas trancas se fecharam sobre mim para sempre, como Jonas diz. Ele então percebe que está condenado a permanecer barrado por seu pecado e rebelião, e não há nenhuma forma possível de abrir os portões por si mesmo, a não ser pagando a sua dívida. Entretanto, ele não tem como fazer isso. Aqui vem mais uma vez, irmãos, e por isso que o Parker fala sobre essa impotência espiritual. Não existe forma de você achar que você pode encontrar Deus, que através do seu esforço você vai ser aceito. Até mesmo a sua percepção que você precisa de um Salvador começa na obra do Espírito Santo, porque nós somos incapazes, irmãos. Aqui o Espírito estava impelindo Jonas a de fato entender que naquele fundo do poço, no fundo da profundeza, ali onde ele estava, não existia mais esperança, a não ser orar e reconhecer a sua incapacidade. Que ali Deus estava cuidando, Deus ali usou daquele grande peixe para de fato cuidar de Jonas, mas a forma dele sair, mais uma vez, precisara ser uma intervenção divina. E aqui nós conhecemos, irmãos, essa graça então que nós precisamos entender. Presta atenção nisso, irmãos. É por isso que Jesus, em João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão através de mim. Não existe forma, irmão, de você resolver a sua vida. Não é através de política, não é através de um bem moral. E mais uma vez eu faço aqui um adendo, irmãos, porque mais uma vez essa questão política, essa semana me fez um mal tão grande, meu irmão. É como se nós quiséssemos ser justiceiros e a gente começa a brigar porque a gente não consegue conceber a possibilidade e a gente fica brigando por político, irmãos. Esses políticos às vezes se tornam nosso ídolo. Pare em nome de Jesus de ficar usando sua rede social para atacar A ou B. Pare com isso. Inclusive todos nós achamos que estamos certos, é por isso que você posta. Você acha que tem que fazer isso porque você tem que defender os princípios cristãos. E quem do lado faz a mesma coisa. Meu irmão, tem hora que é melhor a gente parar. Nós temos afrontado, nós temos tentado encontrar salvação em coisas que não nos trazem salvação. Não é presidente A, não é político A, não é pastor A ou B. Ninguém pode trazer a salvação. É a compreensão que nós precisamos nos arrepender, que nós somos fracos, nós somos inúteis e essa graça nos alcança. Mas por último, meu irmão, minha irmã, nós temos a esperança dessa graça maravilhosa. E a terceira verdade que devemos compreender, se quisermos entender a graça de Deus de maneira transformadora, é o alto custo da salvação que Deus provê. Olha o que diz Jonas capítulo 2, nós lemos, mas eu quero reler o versículo 9 e 10. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Essa deveria ser a nossa oração nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Senhor, eu não entendo porque eu estou tomando essa vacina, tem doído. Mas eu entendo agora que a tua graça e misericórdia estão sempre em minha volta. Eu entendo que mesmo sem entender as maiores lições da minha história, elas vão se tornar testemunho, porque a tua graça é maravilhosa, porque o preço já foi pago. Meu irmão, minha irmã, eu sei que talvez para você tenha sido difícil, mas a nossa alegria é saber sobre essa graça maravilhosa, que o nosso maior problema já está resolvido. A nossa maior crise, talvez essa pandemia,
é porque nós temos tentado encontrar céu na terra e nós não vamos encontrar. Nós temos tentado encontrar salvação, e quando eu falo salvação é através do dinheiro, do poder, do seu próprio esforço, e você não tem encontrado, é por isso que você tem frustrado. Hoje é dia de você derramar como Jonas se derramou. Eu quero mais uma vez ler, porque eu acho que a nossa oração nessa manhã deveria ser essa: Senhor, Senhor, meu Deus, eu canto agora com gratidão e eu quero oferecer a minha vida como sacrifício. O que eu tenho prometido, eu creio que pela Tua graça eu vou cumprir. A salvação vem apenas do Senhor. Sabe o que acontece, meu irmão, minha irmã? O versículo 10 diz: e o Senhor deu a ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Na profundeza, onde quer que você esteja, eu creio que esse Deus é o Deus que te traz para a tona, é o Deus que te faz andar sobre as águas, é o Deus que fala: filho, que bom que você entende a minha graça e misericórdia, que essa sua crise vai se tornar em testemunho. Eu creio, irmãos, que daqui a talvez 20 anos, nós vamos contar ainda histórias sobre essa pandemia daqui a 30 anos. E eu não quero, nessa pandemia, perder amigos. Eu não quero ser conivente com o pecado de ninguém. Eu não quero ser um marido displicente. Como eu tenho dificuldade porque sou pecador e não entendo algumas vacinas que eu tenho tomado. Eu olho para Deus e falo assim: mas Deus, por quê? Mas eu creio que daqui a 20, 30 anos, daqui a 10 anos, eu vou contar grande parte da minha crise como um grande testemunho. Assim como o Jonas foi levado à tona para recomeçar, o nosso amigo Anderson foi levado à tona para recomeçar. O jogador de futebol, o Cicinho, ele foi de fato ele foi alguém que transpareceu essa graça e misericórdia. Não entendia por que ele estava passando por aquilo. Mas agora esse Deus é o Deus que nos traz à tona e fala assim: filho, que bom que você confiou única e exclusivamente em mim. Porque o teu trabalho é descansar em mim. Eu sou o teu Deus, eu sou o Deus da sua família, da sua casa. E nenhum mal te fará desistir. Que essa palavra possa trazer esperança, que essa palavra possa trazer conforto, mas que essa palavra também possa te trazer um descontentamento. Que você lute contra a sua carne, que você se arrependa, que você entenda que essa graça não significa viver uma graça barata, que você possa viver os caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu
eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. No teu amor, Senhor. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você